Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o pioneirismo português nas grandes navegações. Mas antes disso, eu peço para você deixar um like no nosso vídeo e caso você também queira, deixa aí também alguma sugestão ou dúvida nos comentários, beleza? Então, vamos lá. Fizemos na semana passada, nós corrigimos até juntos as atividades do capítulo 11. E agora nós vamos falar sobre o capítulo 12 da nossa apostila, beleza? Então, motivos para que os portugueses se lançassem nas grandes navegações. Primeiro, nós temos um monopólio italiano dentro da Europa. Por que o monopólio italiano? Os italianos, eles, apesar da sua posição geográfica, que é favorável, muito favorável, dentro do contexto aí do Mar Mediterrâneo, a condição favorável, a posição geográfica favorável, e também eles foram os primeiros, uma das primeiras cidades no renascimento comercial e urbano. Então as cidades italianas elas eram muito vivas comercialmente falando. Então eles tinham o controle das rotas comerciais com o Oriente, onde os produtos portugueses ou os produtos que nós podemos dizer os produtos orientais, como especiarias, que eram muito cobiçadas naquela época, eram controladas pelos italianos, lá no comércio marítimo, além de que também nós temos os árabes também pelo meio do caminho, que também tem o controle desse comércio, desse caminho, dessa rota. Depois nós temos o metalismo, que era acúmulo de metais preciosos. Com o esgotamento das minas de metais preciosos de ouro, prata, na Europa nós temos esgotamento e aí os europeus buscavam novas formas de conseguirem esse material, tá? E também a expansão da fé cristã. Mas poxa, Leonardo, nós vimos em algumas aulas passadas a Reforma Protestante, ela se deu depois de 1500, beleza, mas os motivos da Reforma Protestante e também da Contra-Reforma vão ser um dos impulsionadores do processo de expansão posterior a esse momento que nós vamos falar aqui. Então, também a questão religiosa também é muito importante. Então, Portugal, por que Portugal foi o primeiro a se tornar, o primeiro a entrar nesse processo das grandes navegações? Porque Portugal ele tinha algumas características um pouco diferentes dos outros países da Europa. Primeiro, nós temos que entender que naquela época, além disso aqui, existia também o grande medo que os europeus tinham do oceano, do grande mar. Eles acreditavam que o mar era plano, a terra era plana, se navegasse até o final iriam cair, que o oceano tinha vários monstros. Enfim, eram vários medos que eles tinham. Mas Portugal se tornou pioneiro por quê? Por alguns pontos que eu destaquei aqui. Primeiro, falando sobre o Estado centralizado. Portugal foi o primeiro Estado a se formar dentro da Europa a partir da Guerra de Reconquista e também da Revolução de Avis, que fez formar aí o Estado de Portugal, que era um Estado que foi formado de forma precoce. Porque, por exemplo, enquanto a Espanha estava fazendo a sua chamada Guerra de Reconquista, expulsando aí os mouros de dentro do seu território, de dentro lá da Península Ibérica, nós temos também a Inglaterra e a França que estavam numa disputa, na Guerra dos 100 Anos. Então, nós temos todo um contexto de batalhas que estavam acontecendo dentro da Europa que impediram que esses outros estados se formassem. Portugal foi na frente na sua formação e, a partir da sua formação, ele também, diferente dos outros, tinha mais conhecimentos náuticos. Por quê? Primeiro, porque devido à sua história e tradição pesqueira, devido eles já terem uma tradição pesqueira, eles já estarem acostumados com o mar, nós temos essa é uma das características. Também a escola de Sagres, que foi uma escola criada
para unir o conhecimento náutico de toda a Europa. Então, em Portugal foi fundada a chamada Escola de Sagres, aonde essa escola reuniam vários tipos de navegadores do mundo inteiro, da Europa, né? Aonde esses navegadores compartilhavam conhecimento e desenvolveram novas tecnologias e aperfeiçoaram as que já existiam. Aperfeiçoaram a bússola, né? Desenvolveram aí também a caravela e outros tipos de navegação, de modos de navegação e de orientação que favoreceram a Portugal se tornar aí a pioneira nas grandes navegações. Nós temos também a posição geográfica que favorecia muito, porque a boa parte do território português é voltado para o litoral, o que favorecia muito os portugueses. E nós temos também uma burguesia forte, a burguesia que financiava todo o processo de expansão marítima portuguesa. Juntamente com o rei, eles ajudavam a financiar todo o aparato da expansão portuguesa. Beleza. Os portugueses iniciaram esse processo de expansão marítima primeiro por Ceuta, que fica na costa da África, na entrada do mar Mediterrâneo. Ceuta era um grande posto, uma grande cidade comercial que ficava no início do mar Mediterrâneo, controlando também a entrada e saída de navegações. Então Portugal, a primeira coisa que eles fizeram foram tomar a cidade de Ceuta, da onde eles partiram para o seu projeto aí de ganhar todo mundo e chegar ao Oriente. O principal objetivo, além do comércio, né, era dominar a rota de comércio para o Oriente. Então Portugal tinha esse objetivo. Ao chegar à África, eles passaram a fazer acordos comerciais com os líderes africanos. Acordos esses que eles davam a esses líderes armamento e alguns tipos de produtos que esses líderes conseguiam usar isso em benefício próprio, aumentando e melhorando os seus estados. Então, a partir da chegada dos portugueses no litoral africano, houve um aumento das guerras internas dentro da África, justamente porque os portugueses faziam parceria com alguns reis para que esses reis, né, aumentassem o seu poderio dentro do seu território. Nós temos eles faziam feitorias também no litoral da África. Os portugueses começaram a fazer feitorias. E essas feitorias são o quê? São galpões, são locais onde eles armazenavam produtos e dali também eles faziam comércio com os povos africanos dali, tá? Os portugueses fizeram várias expedições ao longo de cerca de quase 100 anos. Fizeram várias expedições ao longo da costa da África, né? Eu falo quase porque bem quase mesmo, mas eles fizeram algumas expedições na costa da África, na qual em 1434 eles chegaram lá no extremo sul do continente africano, que era chamado de Cabo Bojador, e era um local que havia muitos acidentes, muitos navios tinham naufragados ali devido a grande quantidade de recifes que existiam lá, tá? E eles passaram a chamar Cabo da Boa Esperança. Beleza. E eles fizeram todo esse processo até chegar às Índias. E até que Vasco da Gama é o primeiro navegador português a chegar às Índias. Lá no início já da última década do século XV. E o que acontece? Lá em 1500, mais ou menos, né, um pouco antes, aliás, na verdade, vamos falar um pouquinho antes. No nosso livro, ele conta primeiro lá o português, depois entra na história dos espanhóis. Mas, dentro desse processo de chegada às Índias, os espanhóis, eles chegam à sua centralização política através do casamento de Fernão de Aragão e Isabela de Castela. Eles acabam com a guerra de reconquista, eles expulsam eles expulsam todos os árabes, e aí eles começam também
já que Portugal já iniciou seu processo de expansão, vamos também iniciar o nosso. Mas o objetivo era criar uma rota. E a rota da costa da África já estava sendo usada pelos portugueses. Eles buscaram uma outra rota proposta por Cristóvão Colombo, que era um genovês. Olha a Itália aí, né? Nós falamos da Itália, a importância da Itália no processo das grandes navegações. O Cristóvão Colombo era genovês e ele era italiano e ele resolve criar um outro caminho, que era o da circunnavegação. Ir para o leste, ir para o oeste, circunnavegação, ir para o oeste para chegar no leste, para chegar no oriente, aí, indo em direção contrária, já que a Terra era redonda. Então, ele é o primeiro a chegar às Américas no dia 12 de outubro. Ele saiu em agosto e chega em outubro a América, de 1942, beleza? Então, com a chegada dos espanhóis, lá no território na América, né, que passou a se chamar América depois, quando ele chega lá, os portugueses já cientes desse território, os portugueses que não queriam ficar para trás, os portugueses que tinham iniciado o processo das grandes navegações, mas eles não queriam ficar nesse processo para trás, queriam garantir o lugar deles na América. Em 1500, Pedro Álvares Cabral é enviado a pelo menos guardar um pedacinho de terra e tomar posse de um pedaço de terra que era de Portugal. Então, eles chegam ao Brasil. No primeiro momento, o contato foi pacífico, não houve guerra, não houve nada, foi só troca de presentes, eles conheceram o ambiente e só. E também depois eles começaram um processo de escambo com os indígenas. Escambo esse que eram trocas de espelhos, facas, machados, produtos que os indígenas gostavam, beleza? E esse foi o processo das grandes navegações entre Portugal e Espanha, o processo ibérico, onde os ibéricos foram os primeiros. Portugal e Espanha foram os primeiros no processo das grandes navegações. Beleza? Galera, façam as atividades dos conceituais do nosso livro. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí também alguma sugestão. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês, ter colaborado com o conhecimento, tá bom? E vejo vocês na próxima aula, beleza? Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Tchau.